Olá, boa tarde. Vamos aqui apresentar a biblioteca Filtros Digitais, que consiste nessa pasta no Arduino, no Arduino IDE, que contém aqui os arquivos .h e .cpp e alguns exemplos que vamos mostrá-los a seguir. A primeira delas é o exemplo do filtro média móvel. Esse filtro média móvel, ele vai trabalhar com a média dos valores armazenados, ok? E para isso nós precisamos dimensionar o tamanho desse vetor. Então nós temos aqui 10 espaços, né, que vão ser armazenados aí ao longo das medições, certo? Esse vetor pode ser armazenado em até 15 valores. Se for necessário armazenar mais, você precisa ir lá na biblioteca e alterar um parâmetro, né, do tamanho do vetor. Porém, não recomendo muito porque vai sobrecarregar a memória. Lembrando que cada espaço da variável vão ser necessário 2 ou 4 bytes, certo? Então, se for uma quantidade grande de filtros, pode sobrecarregar aí o microcontrolador, principalmente o Arduino Nano e o Uno. Okay? Se for microcontroladores maiores, não vai ter tanto problema assim. Então vamos ver o que acontece. Primeiro foi criada aqui uma classe, né, média móvel, de uma instância valor. Nós dimensionamos ela aqui com 10 posições, né, 10 valores para serem armazenados. No void loop, nós temos aqui uma função randômica que vai simular a entrada do sensor, certo? E aqui nós vamos armazenar esse valor do sensor, que vai agora ser atualizado nessa instância chamada valor, por meio desse comando aqui, né, update. Okay? Então, a cada update é entrado um valor e o 11º valor, né, ele vai ser o 11º valor vai retirar o primeiro, né? Então o último valor que entra vai tirar o mais antigo dos outros valores. E aqui uma subrotina para apenas escrever o dado. Já gravei no Arduino Nano e vamos ver o que acontece. Então, nós temos aqui a variável azul, né, o valor em azul, são os dados randômicos, e o em vermelho vai ser o dado filtrado. Então a gente vê que o valor filtrado vai ficando numa média, né, desses valores, mas uma aplicação que não se deve colocar o média móvel é quando você percebe uma variação muito grande de uma medida. Então, por exemplo, se o seu sensor tiver um ruído ou uma medição errônea, é melhor não usá-lo, porque um valor muito discrepante vai alterar a média, ok? Então, por exemplo, o sensor ultrassônico, né, o HCSR04, não é recomendado para esse tipo de filtro, uma vez que ele surge muitos erros durante a sua medição. Certo? Então está aqui, esse é o filtro média móvel. Na pasta nós temos 4 filtros, certo? O média móvel, que é este. Filtro de calma, passa baixas e o mediana. Vamos ver cada um deles. O próximo vai ser o filtro mediana. Então, para utilizá-lo, vamos utilizar a biblioteca mediana, né? Agora a classe vai ser mediana. Coloquei aqui o mesmo nome para ficar fácil, né? O exemplo aqui ser alterado o mínimo possível. E agora o set dimension, né?
que consiste nisso aí? Também nós vamos colocar um vetor. Da mesma forma, coloquei aqui até 15 para não armazenar muito, né, muitos valores, não deixar a RAM muito ocupada. Então nós temos 10 valores que serão armazenados e a mediana vai extrair o dado ali intermediário, né? Entre a quinta e a sexta posição, a média delas aí, certo? Então, o valor mínimo e o valor máximo, automaticamente eles são excluídos do filtro. No void loop, nós temos a mesma função, as mesmas linhas de comando utilizadas no caso anterior, ok? E esse filtro ele é muito recomendado para o caso específico do sensor HC-SR04, já que ele apresenta muitas medições errôneas. Então, colocando agora, carregando o programa, vamos ver, carregado, agora vamos abri-lo. Então, esse aqui é o mediana, né? Então, nós temos dados muito discrepantes, ele não altera muito o valor filtrado, certo? Então, ó, dados muito fora de escala não altera significativamente aí o filtro. Bom, temos também o filtro de Kalman. Esse filtro ele é mais específico, é necessário um estudo preliminar sobre este tipo de filtro, uma vez que ele precisa de algumas matrizes, né? No caso aqui a gente vai ter uma matriz 1 por 1, que é a matriz A, a matriz Q, H, certo? O R, o P e o X, né? O X é o valor inicial, certo? Então são necessários aqui esse ajuste de parâmetros. A classe vai ser KF e o resto a mesma forma, né? Mesmo algoritmo. Vamos carregá-lo. Peraí, parece que não carregou. Vou colocar de novo para ver se deu certo. Certo, é carregado. E aqui o filtro de Kalman. É um filtro mais específico, requer um conhecimento preliminar, né, antes de utilizá-lo. É necessário um estudo aí bem significativo. Bom, por fim, nós temos o filtro passa-baixas. Vamos carregá-lo aqui. O que consiste ele, né? Então nós vamos colocar uma classe chamada FPB, tudo maiúsculo, e nós vamos fazer setar este parâmetro aqui, ó. Esse parâmetro, ele é um valor entre 0 e 1, certo? E o que consiste, né, o significado desse valor? Que 90% do valor já armazenado vai permanecer diante do novo valor a ser medido. Então, nesse valor que é medido, acaba de ser medido, ele corresponderá a apenas 10%, né, da alteração da variável final. Então, em resumo, quanto mais próximo de 0,9, menor vai ser a variação desse filtro. Então, ele vai ter uma inércia maior. Quanto mais próximo de zero, mais sensível esse filtro, ou menos ele vai filtrar. Carregando aqui no Arduino e abrindo o plotter serial.
nós temos da mesma forma, a linha em azul, ela corresponde ao dado, e a linha em vermelho, o dado filtrado. Então aqui nós temos o alfa, né, 0,9, significa que a inércia dele é bem maior, ele é menos suscetível à variação diante de um sinal maior. Por outro lado, se eu abaixar aqui o parâmetro, vou colocar 0,2, por exemplo. Carregando. Feito. Então agora ele fica mais suscetível a ruídos, né? Então ele não filtra tão bem, mas mesmo assim a gente vê que ele está filtrando, que ele fica dentro das margens aí do sinal puro, ok? Então o ideal é usar 0,7 até um 0,9, 0,95. Nunca colocar 1 e nunca colocar 0, senão não filtra, né? Não funciona bem, certo? Então valor entre 0 e 1. Bom, esses são os 4 filtros desenvolvidos nessa biblioteca. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.